Olá, voltando ao nosso curso aqui de introdução a Python. Nós vamos continuar falando ainda sobre o if, né? A gente vai fazer um exercício de fixação. E aí eu quero que vocês façam aí e tentem fazer, dar uma pausa. Eu vou falar assim, a partir daqui vai dar uma pausa aqui, e aí vocês façam e aí depois a gente vai fazendo junto. O exercício é o seguinte: achem as raízes de uma equação do segundo grau. Eu vou dar uma equação do segundo grau. Deixa eu pegar aqui primeiro a equação para mostrar o seguinte. Por exemplo, aqui nós temos aqui a equação quadrática e essa aqui é uma equação do segundo grau. E aí, no programa, vocês só vão dar esses valores aqui desses parâmetros A, B, C, ou inserir, né, esses valores. E aí o programa vai me dar o valor dessas raízes. Verifique que nós temos aqui, como eu vou fazer? A gente pode usar a famosa fórmula, né, como ela é popularmente chamada no Brasil, fórmula de Bhaskara. Você pode usar ela dessa forma aqui, desses formatos. Nós temos a primeira raiz e a segunda raiz. Aqui repara que isso tem o sinal positivo, o sinal negativo é a única diferença entre as duas. Então essas aqui você vai obter elas, que elas são as raízes, né? Então o que vocês fazem, tenta fazer o programa para obter x1, x2, que são as raízes. Mas onde entra o if nessa história? Bem, ele entra da seguinte maneira. Lembra que quando a raiz ela é negativa, ela não existe nos números reais. Então você não vai conseguir obter obter nenhuma raiz. Como assim? Então eu vou verificar aqui, por exemplo, o wolfram alpha. Eu coloquei uma equação aqui do segundo grau. Essa equação aqui, ela não trisca no eixo o eixo x aqui, né, das coordenadas. Então ela não tem nenhum ponto. Então ela obviamente não tem nenhum o valor dela, a raiz dela, se for extrair ela, nos números reais não existe. Então é apenas nos números imaginários, né, a gente vai extrair alguma coisa dela. Então vamos voltar aqui. Então é isso que eu quero. Então você vai dar uma pausa, vai tentar fazer, vai colocar os valores lá, A, B, C, quaisquer, e aí o programa vai voltar para você os valores das raízes. E o if vai entrar, caso obviamente vai ter o if, né? O if vai entrar no sentido assim: se a raiz ela for negativa, ela vai só se informar, não é possível obter a equação, não existe os números reais, não é possível obter as raízes, desculpa. E então dá uma pausa aí, dá uma pausa agora, que daqui a pouco eu vou fazer também. Considerando que você deu aquela pausa bonita e agora vou fazer com você. Então aqui eu estou no meu ambiente de trabalho aqui, que é o Spider 3, mas que você pode estar usando também, ou o que eu indiquei inicialmente, que é o idle, né? Então vamos lá. Inicialmente eu vou colocar de uma forma mais simples, depois eu vou arrumando. Eu quero colocar o parâmetro A, o parâmetro B e o parâmetro C. Tudo bem? Tá, então eu vou dar esses valores aqui, como eu disse, A, B e C, e aí vou obter as raízes. Aí olhando lá na fórmula de Bhaskara, vai ter dessa seguinte forma. Então eu vou escrever dessa forma. Então x1 ele vai ser igual a menos b mais a raiz quadrada, né? Aqui nós temos aqui uma raiz quadrada. A raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Como que eu faço essa raiz quadrada? Essa raiz quadrada, ele é feito, eu vou pegar aqui na internet. Não sei, aí você bota lá raiz quadrada, você clica aqui,
foi o primeiro que eu vi. E aí você vê aqui, ó, você tem esse comando aqui, mas precisa colocar esse import mat. Então ó, é alguma coisa que você precisa colocar antes, né? Que você vai importar uma biblioteca, né? E você vai poder usar essa função, esse comando de raiz quadrada. Então, isso na maioria das linguagens você tem que importar certas coisas. Então, no Python também não é diferente. Então, também para você usar raiz quadrada, seno, cosseno, você precisa fazer essa importação aqui dessa mat aqui, certo? Então vamos lá, vou dar um Ctrl C, vou colocar, coloquei import mat para a gente poder usar a raiz quadrada. E aí vou colocar o que é de fato a raiz quadrada. Se você tem dúvida se isso aqui é uma raiz quadrada que eu acabei de colocar, isso aqui, você pode fazer o seguinte, você pode fazer aqui, ó, que aqui é o console, você faz pelo idle, né? Aquela parte lá do idle lá também que você pode, como eu falei, uma calculadora, né? Então é o console, então no idle também tem, que a gente sempre inicialmente fez os cálculos. Então eu portei a função e vou colocar isso aqui, raiz quadrada de 9, obviamente tem que dar 3, deu 3, então tá corretíssimo. Essa exclamação, por exemplo, que tem um erro de citássemos, é porque eu não coloquei os valores ainda dos parâmetros, né? Então depois eu vou colocar. Então raiz quadrada de x, não tem x aqui, então raiz quadrada de menos b, deixa eu ver como é que era, mais lembrando. Opa, coloquei errado. Não é menos b não. Dentro da raiz é b ao quadrado. Lembrando que o elevado ao quadrado é dessa forma. Ao quadrado menos 4 a c. Certo? E o x2 é da mesma forma. Então, opa, tá faltando um detalhe aqui, eu já tô fazendo besteira. É isso aqui tudo. Isso tudo aqui. Vou fazer aqui rápido. Dividido por 2 vezes a. Vamos verificar. Vou pegar aqui a aqui. Menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, certo? Perfeito. Aqui, acho que tá tudo certo. Vamos voltar lá. Repara que aqui, sempre esquece, tem que verificar se aqui fecha aqui, né? Então a vantagem de usar o Spider é que ele te mostra aqui, aqui fecha aqui, aqui fecha aqui, então não tem nada aberto. Então eu vou pegar aqui, que a gente programa, nós precisamos sempre aproveitar o que nós fizemos, certo? Então vamos ver, a única diferença de um para o outro é que aqui o sinal é negativo. Tudo certo, perfeito. O que nós vamos fazer agora? O que nós precisamos fazer? Já poderia colocar o valor print, valor de x, né? Print x1. Vamos colocar entre aspas aqui que vai ser um comentário, vírgula x1. Eu não lembro como é que faz print. Você vem aqui na outra que nós fizemos anteriormente. Vou até aumentar essa aqui que tá realmente, já era para ter feito isso, certo? E aí verifica aqui, colocamos print média, tá vendo? Tem uma vírgula antes e a variável depois. Então, feito isso, vamos fazer a mesma coisa. Vírgula, variável,
comentário, entre aspas, vírgula e a variável, porque vai aparecer isso aqui primeiro e a variável logo depois do igual aqui. Vamos lá, deixa eu ver, print x1, print x2. Ah, mas você falou que tinha que colocar o if. Sim, inicialmente nós vamos colocar o if, mas primeiro vamos testar sem o if, para verificar se nosso programa está correto. Vamos usar uma função que não tem, que é uma função que existe zeros da função, né? Por exemplo, essa aqui não, mas poderia ser, quer ver, menos 3, 2, por exemplo. Aqui é porque tem uma explicação, mas que vai dar certo. Sim, ele reconheceu. Aqui, ó, a gente repara que os zeros deles é 1 e 2. Até porque trisca no ponto aqui, 1 e 2. E 1 e 2. Então, essa aqui, obviamente, o programa não vai dar problema. Então, se eu só colocar aqui para o lado para usar os valores aqui. Então, o A ele é 1. O B ele é menos 3. Não esqueça disso, é menos 3, não é 3. E o C é 2. Certo? Aí, obviamente, esse aqui vai sumir. Aí, tudo ok. Se eu rodar esse programa aqui, ele vai rodar tranquilamente. Vamos botar ele para rodar aqui. Run. F5. Primeiro tem que salvar. Raiz. Deixa eu ver. Solução. Equação. Segundo grau. Vou colocar assim. Solução, equação de segundo grau. Vamos na pasta. Vou colocar aqui na pasta. Terceira semana. .py. Formato. Save. Vamos lá. Agora eu vou colocar. Ele já deve ter calculado. Aí, olha, ele calculou 2 e 2. Repara que tem alguma coisa errada. Ele disse que é 2 e 2. Deu uma raiz com o mesmo valor, né? Para dar uma raiz do mesmo valor, significa que essa função aqui tinha que triscar num ponto só, ou seja, vir aqui e fazer 1. Aí teria uma raiz dupla, que o pessoal da matemática fala. Vamos lá. Vamos ver o que eu errei. Sinceramente, ainda não vi ainda o que eu errei. E como não tinha preparado isso antes, eu pensei aqui agora, vamos fazer isso. Foi alguma coisa. Os parâmetros estão certos? Vamos ver. Provavelmente você já viu que eu errei aí, mas eu não vi ainda. Ó, o A é 1, o B é menos 3 e o C é 2. Provavelmente deve ter sido alguma coisa no Bhaskara aqui. Provavelmente não, certamente é. Vamos ver, menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac 2 vezes a. Tá, achei o erro. Tá vendo aqui? Esqueci de colocar o 2 aqui. Agora sim. Então, essa variável aqui tinha que colocar aqui, né? Só deu o nome dela aqui. Não está errado, né? Vamos botar isso para rodar. Aqui, ó. Ela deu 2 e 1. Repara que a ordem não pode. Então ele deu 2 e 1. Então deu 2 e 1 da raiz. Certo? E aí, você pode agora, nós vamos colocar o if, né? Só que esse if eu vou colocar no próximo vídeo, vou fazer aqui que já tem 14 minutos, então vai não ficar muito longo. E eu vou dar para dar a continuação desse vídeo, tá? Obrigado.